A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, que nos esclarece quais caminhos a tomar, porque ela vai dissecando o quê? O caminho traçado por Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser o Pai será através de mim. Então, com isso, nós vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre caminhos alternativos. Dúvidas, entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, quero olhar o mundo com bondade. Um olhar de bondade vê ignorância, onde há crueldade. Carência afetiva, onde há revolta. Necessidade, onde há crítica. Fragilidade, onde há ciúmes. Desejo de afeto, no arrogante. Doença, no que odeia, e falta de paz, no que oprime. Só o olhar de amor vê o sentimento escondido e me faz compreender as necessidades dos outros. E me coloca a salvo da solidão e da tristeza. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre caminhos alternativos. Outra alternativa, não menos útil e nobre, é usar a beneficência da educação procurando orientar, instruir e corrigir, amando sempre, mas sem violência e sem impor. Sem violência. Essa coisa de bater, isso está fora de moda, isso nunca devia ter existido, né? Mas isso ficou no passado. Agora, ser rígido sim, muitas vezes, porque o próprio Cristo foi rígido. Quando ele expulsa os vendilhões do templo, dizendo que a casa de meu pai é uma casa de oração e jejum, não um covil de ladrões. Quando utiliza daquele rei, ou reios, como algumas traduções, Jesus não saiu chicoteando ninguém. As suas palavras que foram duras como chicote. Isso sim, você tem que chamar a responsabilidade dos seus tutelados. O professor muitas vezes tem que chamar a atenção do aluno. Faz da mesma maneira. Agora, sem essa violência física, jamais. A verdadeira educação não prescinde, nem jamais prescindirá da disciplina e do amor. Nem rigor que fira, desrespeite, magoe ou menospreze os sentimentos de nossos filhos, nem relaxamento que os transforme em déspotas, caprichosos, irresponsáveis, carentes de limites. Olha, tudo tem que ter um limite. E os pais têm que ter o bom senso, né, de chamar a atenção, de corrigir, mas ao mesmo tempo também serem educados e cristãos acima de tudo. Aos pais cristãos compete aplicar os princípios do Evangelho de Jesus na educação dos filhos, lembrando que ele aplicava o amor dosado e a energia serena no trato educativo das criaturas. Jesus teve que ser enérgico algumas vezes, mas ao mesmo tempo espargia amor o tempo inteiro. Pais e mães precisam do conhecimento, decisão, competências, virtudes, diálogo, fortaleza, ânimo e ideal.
os valores educativos humanos, somados aos valores elevados do Evangelho, ser-nos-á roteiro abençoado de orientação, esclarecimento e aprimoramento de nossos filhos. Só haverá educação se ajudarmos a criança a caminhar na estrada produtiva da disciplina. Então, olha só, somente assim nós conseguiremos uma educação verdadeira. Para que os nossos filhos saibam enfrentar os desafios do mundo, ensinemos a ter limites. Quão importante isso, né? Para que nossos filhos aprendam o valor da paciência, da esperança, a resistência moral ante os problemas. Ensinemos-los a ouvir, aceitar o não, para que nossos filhos sejam vitoriosos do embate da vida. Ensinemos-los a amar, ser fortes e superar os obstáculos sem falsas proteções. Então, nada daquela falsa proteção, né? Nós temos que ter coerência e discernimento, porque a gente sempre fala aqui, nós seremos cobrados da espiritualidade caso falhamos na educação dos filhos. Comumente, quando falamos em educação e família, pensamos no ângulo de que pais possuem a responsabilidade de cuidar, assistir e amparar os seus filhos. No entanto, é necessário abordar também a questão inversa, a obrigação dos filhos de cuidar, assistir e amparar seus pais. Eu tenho um amigo do coração, além de companheiro de farda, trabalhamos juntos muitos anos. É uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, mas não soube educar os filhos. Um casal de filhos, a filha está muito bem, casou-se com um americano, se naturalizou, uma exímia trabalhadora, conseguiu bens materiais e uma pessoa dócil, muito educada e que hoje até, de certa forma, ajuda os pais. Anualmente eles vão para Boston, ela custeia tudo, né? As passagens de ida, de volta, e lá, como é dólar, embora esse companheiro tenha um salário de 20 e poucos mil reais, quer dizer, um salário muito bom, mas ela não deixa, inclusive, ele gastar um só centavo. Já o filho formou-se em engenharia, mas sempre maltratado pelo pai, utilizando, inclusive, de palavras chulas que eu presenciei. Esse menino é uma barrigada perdida, não vale nada. Hoje o garoto é um drogado. Casou-se, separou-se, tem um filho, mal vê esse filho, voltou para a casa dos pais porque perdeu o imóvel que ele tinha adquirido e hoje aí está traficando, inclusive. E muitas vezes andando como mendigo, roupas rasgadas, numa bicicleta velha. Aí eu pergunto, como esse pai falhou na educação do filho? E hoje ele está recebendo e sofrendo as consequências. Um dia ele chorou comigo. Meu filho nem olha na minha cara, não me cumprimenta. Porque eu levo esse companheiro muitas vezes para nas palestras que eu faço. E eu já tive a oportunidade de vê-lo chorar. Ele está colhendo aquilo que ele semeou, entende? Então, a filha, né? Por ser a menina, ele paparicou. Ela estudou em bom colégio, estudou no colégio militar, inclusive, também fez uma faculdade e seguiu um bom caminho. Já o filho ignorado, né? Hoje está aí, o retrato vivo de uma má educação. Falha do pai, principalmente. A mãe não, a mãe até que ela apoiava o filho, porque a mãe é mãe, né? Mas o pai sempre muito rebelde, rigorosíssimo. Está aí as consequências de um filho totalmente perdido. Trauma de infância. Então nós somos responsáveis, temos que tomar muito cuidado com isso. Nossos pais, seja qual for nossa idade e a idade deles, sempre serão nossos queridos genitores. Jamais cessará o laço pais e filhos. Eu costumo dizer em palestras o seguinte: até o pai pode ter te abandonado, mas uma coisa você tem que ter gratidão. Ele disse sim na hora que você tinha que reencarnar, porque ninguém nasce numa família por acaso. Então há um consenso. Pai e mãe estão dormindo, o espírito vai na espiritualidade e tem que aceitar o reencarnante, como o reencarnante tem que aceitar aquele pai. Então o consenso existiu. Você diz sim, você está dando oportunidade. Então, pode ter sido um mau pai, mas ele te deu oportunidade de você reencarnar para crescer espiritualmente. Porque a gente pode ter conhecimento lá na espiritualidade, mas só vivenciando reencarnado que você vai conseguir fazer reforma íntima e crescer. Então, seja grato a esse pai, honre pai e mãe. Tá lá, Jesus falou isso bem claro para nós. Então, a gente tem que entender gratidão, porque eu estou aqui, porque meu pai e minha mãe disseram sim. Isso é uma verdade irrefutável. Porém, infelizmente, grande parte da humanidade não tem esses conhecimentos que nós espiritistas temos. Quando essas pessoas chegam à doutrina espírita e que têm essa dificuldade de relacionamento com os pais, eles acabam compreendendo, perdoando, aceitando
porque os genitores realmente deram a oportunidade de que esses espíritos retornassem ao planeta Terra, né? Mas infelizmente muitos não têm esses conhecimentos. Por isso que nós estamos passando isso aqui no ar para você que não é espiritista. Reconsidere e lembre-se de que seu genitor, sua genitora, foram aquelas pessoas que permitiram a sua volta, né, ao planeta. Nos princípios da reencarnação, compreendemos que as almas que abraçam tal compromisso de se reencontrarem o fazem por provas ou por renúncia. Ridículo seria alguém afirmar que houvesse um encontro nessas condições por expiação. A família é e será sempre bênção. Em nenhuma hipótese será castigo. De maneira alguma, serão reconciliações. Recordemos constantemente que pais e mães são aquelas criaturas que formam um ninho doméstico, aguardando ansiosamente a chegada dos filhos, viverem em expectativa de uma gestão. Receberam-nos de braços abertos, tiveram carinho, renúncia e paciência pelo imenso trabalho que uma criança exige. Por mais dificuldades vividas, o amor aos filhos é qual fonte inesgotável. Portanto, o amor ele deve ser incondicional e não se diferenciar tratamentos de filho para filho. Eu entendo perfeitamente, isso é notório e grandemente explicado pela doutrina espírita. Pode ser que você tenha mais afinidade com um dos seus filhos pelo fato de ter convivido com ele por mais tempo, por mais encarnações, é natural isso. Também, às vezes, até pelo modo que o filho trata o pai. Mas isso não te dá o direito de tratá-lo, né, diferente dos demais. Todos são filhos, né? Trate-os com educação e respeito e carinho. O próprio Cristo, mesmo guindado à cruz, instou a João cuidasse de sua mãezinha Maria, exemplificando que mesmo em meio ao sacrifício pessoal, não devemos abandonar nossos tutores. Grande exemplo citado aqui. Mesmo com todo o sofrimento naquele momento, Jesus lembrou de sua mãe e deu a João a possibilidade de cuidar de Maria. Isso é muito importante. A gente tem que entender que precisamos honrar pai e mãe. Como eu falei, a nossa gratidão por nos deixar chegar ao planeta para poder reencarnar. Então, nós temos que cuidar deles. E aí, como o Pedrosa falou, a doutrina espírita nos mostra, mesmo que a gente tenha tido divergências, porque numa família os espíritos renascem ali para se acertar as arestas. Muitas vezes não foi só a vinda por amor, tem os problemas de outras reencarnações, que aí na convivência você tem possibilidade de acertar as arestas, né? Tentar acertar os erros passados, porque o amor existe ali. Então o amor te dá uma condição maior de que na convivência você possa acertar os erros antigos. Então é a oportunidade. Então a doutrina espírita te mostra que independente do que o problema que você teve com o seu pai, com a sua mãe, mesmo que juridicamente você é responsável. Hoje em dia, se uma denúncia de maus tratos ou de abandono, a coisa fica feia. Mas você tem que ter aquela consciência de que você tem que honrar pai e mãe. Olha o exemplo de Jesus. Lá sofrendo na cruz, mas deu a oportunidade de João cuidar da sua mãe. Não abandonou sua mãe. Então a preocupação dele é que alguém cuidasse da sua mãe. Então a gente tem que fazer o mesmo. Independente que tenha sofrido, que tenha apanhado, que tenha isso, que aquilo, você tem que honrar pai e mãe. Faça a sua parte, porque quem vai lucrar é você no futuro, né? E mesmo a gente vê algumas pessoas que não entendem isso, estão ensinando seus filhos e vão passar pela mesma coisa. Né? Tem uma historinha aí que a gente vê muito, né? Vira e mexe, passa aí na internet. Pai de família manda o seu pai para um asilo. Aí dá um cobertor. E a menina, peraí. Vai com uma tesoura, te pega um pedaço do cobertor e volta. E o pai pergunta, o que é isso? Não, eu vou tirar esse pedaço de cobertor, porque quando você chegar à velhice, eu vou te mandar tratar você do mesmo jeito com esse cobertor. É um alerta, tá? Poderia alguém com rebeldia lembrar aqueles pais descuidados, irresponsáveis e indiferentes que abandonam filhos que se tornam seus adversários, que se portam com relaxamento e inconsequência. Não nos cabe julgar ninguém. Não julgueis para não ser julgado. Por que os pais fizeram aquilo? O problema é deles. Eles não aproveitaram a oportunidade de crescer.
E como a Madre Teresa de Calcutá falava, aí é o problema da pessoa com Deus. Você não tem que ser juiz de ninguém. Não podemos julgar ninguém. É a oportunidade da vivência no lar para a gente adquirir essas virtudes. Mesmo a esses pais devemos a gratidão pela oportunidade que nos proporcionou, oferecendo essa experiência no corpo. Se não podemos amá-los devidamente pela sua conduta, podemos por eles orar, não guardar ódio e mágoa no coração, pois se ferem gravemente a lei divina. A Deus é que compete puni-los, não seus filhos, que a Madre Teresa de Calcutá falou. Nós não podemos ser juízes de ninguém, nós temos que fazer a nossa parte. E se invocarmos a lei de ação e reação, concluiremos que esses filhos têm tal proximidade nos laços de família, ou por renúncia para auxiliar esses seus pais, por serem corresponsáveis pela situação de que hoje vivem ou viveram. Em outras palavras, cada filho tem um pai que precisa no contexto da vida física atual. Quem nos mostrou isso? O Chico disse que nós estamos exatamente na família que nós precisamos. Que a gente tem que entender o seguinte, a gente veio para reparar os erros. Essa é a oportunidade da reencarnação, de você fazer de novo, diferente. Por isso é importante estar fazendo o que estamos fazendo, estudar, ter o conhecimento desse caminho traçado por Jesus para a gente poder fazer a nossa reforma íntima. E entender que uns são responsáveis pelos outros. Então a gente tem que entender que se o pai e mãe não foi um bom pai e mãe, o problema é deles. Eles vão arcar com isso. Mas você, nem que seja por inteligência, não faz a mesma coisa. Olha o exemplo que o Pedrosa deu da vida dele. Então, ele fez diferente. Meus pais também tiveram uma criação muito dura, sem amor, mas com situação bem caótica para os dois. Foram completamente diferentes. Muito amor, muita conversa, muito exemplo. Tiveram a inteligência de entender que se eles se responsabilizaram para ser pais, e eles nem eram espíritas, aquilo partiu deles, vou fazer diferente. Eu vou amar meus filhos, vou educar, vou dar o do bom e do melhor. Nós não tínhamos bens materiais, mas nós tínhamos bens no amor, na educação, na retidão de caráter. Tudo isso fez muita diferença para eles e para nós. Então, é o crescimento espiritual que acontece quando você faz diferente daquilo que você sofreu. Passei e vou passar. Está errado, você não vai crescer, não? Você não vai se modificar, você não vai aproveitar a sua reencarnação? Porque a reencarnação é para isso, crescimento espiritual. Fazer a reforma íntima. Trabalhemos por melhorar essa relação com esforço, orando a Deus. Gente, todas as dificuldades que a gente tem, vamos orar. Que Deus deixe acontecer exatamente o que a gente precisa, mas existe a misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente está programado para passar certas coisas, mas essa programação ela pode mudar. Pode ser anulada, pode ser transformada, pode ser acontecer muitas coisas, dependendo se a gente tem uma dificuldade a passar, mas eu faço o bem, eu procuro crescer espiritualmente, a misericórdia de Deus vem me alcançar. E quando eu oro, Deus manda seus emissários para nos ajudarem. A gente tem que entender, pedir ajuda aos bons espíritos para que nos fortaleçam na provisória experiência. Lembrar de vigiar e orar, como disse Jesus. Vamos vigiar nossos pensamentos, palavras e ações para estar enquadrado nos ensinamentos de Jesus. E na dificuldade, vamos orar a Deus, porque Ele vai, por misericórdia, nos ajudar. Eu sempre, quando eu peço ajuda para alguma coisa que eu preciso, eu falo, eu não sei se eu tenho merecimento, mas eu conto com a misericórdia de Deus, porque isso é fé. E Deus, muitas vezes, nos dá. Porque Einstein fala, Deus nos joga dados. Então, tudo que nos acontece é uma programação. Para quê? Para o nosso bem. Tudo. Pode pensar na coisa pior que nos aconteça. Tem um motivo. A gente não sabe, que ninguém vai soprar no nosso ouvido. Mas Deus sabe por que está acontecendo. E está dando a oportunidade de você pular esse obstáculo quando você colocar o Evangelho de Jesus na sua vida. Por mais trabalhemos na terra, ainda assim seria insuficiente para pagarmos a dívida para aqueles que nos proporcionaram retorno às lides terrenas. Então, muitas vezes, a gente não sabe as dificuldades que nossos pais passaram para chegar no momento da nossa criação. Quantas pessoas aí sem bens materiais e tem que arcar com aquela prole
lhe dar sustento, lhe dar educação, e eles se viram. A gente tem que entender, há muita dificuldade, e mesmo porque educar é difícil, pelo aquilo que eu falei, primeiro a gente tem que se educar para saber educar. Então, a gente tem que agradecer essa oportunidade que foi dada pelo pai e mãe, da gente estar aqui, da gente poder progredir espiritualmente, porque eu falo de novo, agradecer, né, por nos deixar vir reencarnar, onde temos o campo indispensável para o nosso aprimoramento e engrandecimento moral e espiritual, sem o qual não obteríamos a regeneração e elevação de cada um de nós no plano infinito de vida. Com o passar do tempo, a fragilidade que se esvai na criança abraça os pais que vão caminhando para a velhice do corpo físico. É tudo um processo, né? Eles dão e nós temos que dar depois. É a lei do retorno, o relacionamento. Se eles erraram, o problema é deles. Você não erre. Faça a sua parte, vá acolher seu pai e mãe, honrar seu pai e mãe. A obrigação de assistir, que era maior nos progenitores, segue agora intensificando nos filhos. A sociedade como um todo tem a obrigação de amparar a terceira idade, muito maior essa obrigação para cada filho. E a obrigação que é moral e legal, porque o ordenamento jurídico vincula a assistência material aos pais pelos filhos. É mais gigantesca ainda do ponto de vista espiritual. Então, hoje a legislação aqui no Brasil, né, ela te dá essa responsabilidade. E que é crime ser responsabilizado criminalmente se você abandonar seu pai e sua mãe. Independente disso, aí vem a parte espiritual. Eu vou abandonar meu pai e minha mãe porque nós temos que criar em nós um amor. O irmão chama atenção para nós temos que fazer tudo para sermos bons. Porque se eu sou uma pessoa boa, minhas palavras, meus pensamentos, minhas atitudes sempre serão boas. E a gente, agindo sobre a índole da bondade, vamos fazer tudo que é bom. Então, independente do comportamento dos que nos forneceram o corpo físico, temos obrigações para com eles. Na sociedade materialista da atualidade, aquele que deixa de produzir a riqueza material é visto como estorvo. Quer dizer, aí não presta mais para nada, então fica para lá. Tem gente que tem, assim, aquela vontade de ajudar os idosos, né? Vai visitá-los em asilo e às vezes não olha para o seu pai e sua mãe. O pai e a mãe ficam jogados num canto. Todos nós temos que amar o próximo. E ainda mais os próximos, mais próximos, nossos parentes que não estão à toa à nossa volta. A gente tem que acordar que a gente está fazendo isso. E o mais grave é que muitos filhos aderem a tal princípio, encarando os seus idosos como um obstáculo. Não serve mais para nada, não tem mais como gerir nada para eles. Então, nós estamos vivendo um mundo materialista, onde está o amor? Com isso, o número de idosos em asilos é crescente, excetuando-se os casos de necessidade. A maior parte dos anciões depositados em instituições do gênero poderiam conviver com a família. Então, às vezes, para se livrar dos pais, põe em qualquer instituição. Aí, vai lá no abrigo Santa Helena. Quantos ali abandonados, né? E a gente fazia muitas visitas lá, aqueles velhinhos chorando, porque os filhos não vão ver. Jogam lá e acabou. Não existe mais. E a gente pensa, independente, porque tem gente, como eles foram como pai. Não interessa. Porque a gente não tem que cobrar, a gente não pode julgar. Tem que fazer a nossa parte. Então, se o meu pai é idoso, não importa se ele foi bom ou se foi ruim, eu tenho responsabilidade. Mas a gente não pode ficar só preocupado, responsabilidade jurídica, não. Tem que ser do nosso amor, do nosso coração. Agradeço que você me deixou reencarnar. Então, vou fazer por você tudo que for possível, porque você fez, bem ou mal, fez por mim. É isso, essa visão de amor que nós temos que ter, né? Então, os filhos e netos os abandonam, geralmente fazendo uma visita inicial, depois sumindo ou realizando visitas cada vez mais espaçadas. Como aqueles velhinhos sofrem. É muito triste você ver. E aí, por isso que é importante, às vezes, a gente entender, precisamos nos doar. Nem sempre meter a mão no bolso, mas você vai até lá nos asilos, como você pode ir no orfanato, doar sua paciência, seu carinho, sua atenção. É muito importante.
E cidadãos que julgamos a toda prova, que se destacam pela palavra, pela escrita e pela arte, até pela benemerência e caridade. Não hesitam em exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. E poderíamos completar que também o fazemos com nossos paizinhos e mãezinhas. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer palestra lá no ID, entrando com a minha mãe, ela perguntou: como vai o fulano, que era o irmão dela? Eu falei: ele morreu, mãe, se esqueceu. Ela estava começando o Alzheimer. Aí passou a minha palestra toda chorando, né? A pessoa pensava até que ela estava emocionada com o que eu estava falando. E eu pensando: meu Deus, que bobagem que eu falei. Quando saímos de lá, ela perguntou: e o meu irmão? Eu falei: seu irmão tá muito bem. Seu irmão tem uma fazenda na Bahia. Mas, gente, eu inventei. E tem cabeças de gado, tem isso. E ela ficou numa felicidade. Mas quando ele vai vir me ver, a senhora já tá com 84, ele está com quase 90, ele vai vir sim. Mas vai demorar um pouquinho. Tem que saber lidar. Porque ele tá caduco. E depois foi dado como demência mesmo. Minha mãe de Alzheimer foi para demência. Então você tem que ter paciência, repetir 50 vezes a mesma coisa. Quero para minha casa, está dentro de casa. Aí você fala: não, aqui é a sua casa. É assim, tem que ter paciência. Porque eles nos deram a vida. Agora, eu, graças a Deus, tive uma boa mãe e meu pai, que sou eternamente grata por eles terem me educado e dado tanto amor que me deram. E eu consegui retribuir, eu e meus irmãos. Então, é isso que importa para nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O que fica oculto. Atualmente todos clamam contra a impunidade. Os meios de comunicação desvendam sem cessar variados tipos de ilícito. E causa indignação constatar como o processo de punição é moroso e falho. Muitos corruptos encontram brechas no sistema legal e escapam ilesos. Grandes criminosos persistem livres, enquanto lançam mão de incontáveis recursos judiciais. O dinheiro público some sem que ninguém seja responsabilizado. Obras são superfaturadas e os encarregados afirmam total ignorância do ocorrido. Enquanto isso, a sociedade brada indignada e pede providências. Entretanto, a justiça humana reprime apenas as condutas mais escandalosas. O legislador terreno elege alguns dos comportamentos mais deletérios ao convívio social e os proíbe mediante punições. Ainda assim, os responsáveis, não raro, logram burlar as consequências legais. Ocorre que acima e além dos regramentos humanos, pairam soberanos os códigos divinos. Eles estabelecem a fraternidade, a pureza, o trabalho e a honestidade como deveres incontornáveis. Para estar em harmonia com o estatuto divino, não basta parecer levar uma vida reta. De pouco adianta cumprir ritos ou ofertar ao mundo uma aparência de recato e sobriedade. Inúmeros pequenos gestos implicam violação à lei de harmonia que rege a vida. Os pais que não educam seus filhos violam uma missão sagrada que lhes foi confiada. Ao não dedicar tempo ao burilamento moral de seus rebentos, desdenham a lei de trabalho. Consequentemente, respondem pelos desvios causados por sua inércia. Cônjuges que se infelicitam por palavras e gestos desconsideram o mandamento da fraternidade. Comentários cruéis a respeito do próximo igualmente vibram negativamente perante a consciência cósmica. A vivência de tumultuosas paixões, atos que maculam a inocência alheia, o desamparo material ou moral de parentes necessitados ou enfermos. Muitos são os exemplos de condutas não reprimidas pela legislação humana, mas incompatíveis com a lei divina e natural. Convém refletir sobre isso sempre que surgir forte o desejo de bradar contra a impunidade do próximo. Ninguém advoga que atos desonestos persistam isentos de consequências. A sociedade necessita de regras para que o convívio de seus membros siga harmônico. O desrespeito a essas regras
precisa ser reprimido, sob pena de se instaurar a anarquia. Mas, se o equívoco deve ser combatido, isso não pode implicar odiar os equivocados. É preciso medir a própria fraqueza antes de lapidar os outros. As leis divinas jamais são enganadas. Embora certas baixezas permaneçam ocultas, ainda assim elas têm consequências impostas pelas leis divinas. Por ora, a maioria dos habitantes da Terra ainda foge de algum modo de seu dever. Assim, importa lançar um olhar generoso ao próximo, enquanto se cuida de corrigir o próprio comportamento. Urge gradualmente passar a não apenas afetar pureza, mas a vivê-la em plenitude. Se você é a favor da responsabilização pelos atos praticados, veja como agem todos os setores de sua vida. Cuide para que o que fica oculto não o condene perante sua consciência. Você jamais poderá enganá-la. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, graças te dou ao Senhor por eliminar da minha mente pensamentos negativos. Graças também te dou por me dar sabedoria, coragem e livramentos. Graças te dou, Senhor, por me intuir bons pensamentos, por me fazer humilde e reconhecer meus próprios erros. Que eu possa estar sempre vigilante das investidas de espíritos inferiores e ter uma fé inquebrantável em Ti, Senhor. Muita paz a todos. Minha querida irmã Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Estejamos todos em oração, pedindo as bênçãos de Deus para nós, pedindo paz. O mundo precisa de paz, mas comece a essa paz em nós. A paz pelo Brasil, a paz pelo mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até um próximo programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.